de volta com o Horizonte Debate. Seja bem-vindo, bem-vinda, participe conosco. No programa de hoje, estamos falando sobre o atentado contra o candidato Jair Bolsonaro, no dia 6 de setembro, aqui em Juiz de Fora. Mande a sua pergunta para o nosso WhatsApp no 31 99642 8473. O Rodrigo, lá do Caiçara, nos mandou uma pergunta, uma colocação. Rodrigo, obrigado pela sua audiência. Ele diz assim, puxão de orelha para mim. O entrevistador poderia deixar de dar na cara o seu esquerdismo. Ô, Rodrigo, estou tentando ser imparcial, não colocar as minhas opiniões. E parabenizar o juiz do TRE. Ex-juiz. Ex-juiz. E o que os convidados têm a dizer do quadro de ministros de Bolsonaro, aliás, o único candidato com quase todos os seus ministros definidos. Rodrigo, sabe o que eu acho que é interessante aí fazer esse debate contigo? Obrigado, cara, por dar esse toque. É que a democracia tem um vídeo no YouTube legal com Gilberto de Menstein, Leandro Carnal, Luiz Felipe Pondé e Mário Sérgio Cortella. 4 caras que curto ler e assistir de vez em quando. E eles dizem que o que a gente está vivendo agora é um momento de febre. Você já está doente, sua imunidade, sua resistência já está baixa. E você está com febre, ou seja, o quadro piora. Mas a febre é necessária. É como se a gente estivesse tendo esse momento de fervura para que o discurso seja um discurso de chamar a atenção um do outro com a cabeça boa, com civilidade, para que a democracia ela emerja. O que vocês pensam dessa colocação do Rodrigo? Às vezes a gente está caminhando, professor Alisson, para um caminho, para um lugar de extremos. Acredito que sim. A internet, inclusive, a gente estava falando aqui, né, no intervalo, ela estimula isso, né? Ela faz com que as pessoas tenham muito mais coragem nas redes sociais de dizer o que pensam, colocar seus pontos de vista. E a gente está vivendo, na verdade, eu acho que é um extrato do que a resposta que o brasileiro está dando em relação a tudo que vem vindo aí desde o início dessa crise, nesse momento. A gente precisa de mudar. Por isso que a gente vê candidatos que ganharam a eleição de 2 anos atrás, como a gente estava falando, né, que são pessoas que não são políticos, né, não eram aqueles políticos tradicionais. Tem ex-técnico de futebol, enfim, tem um monte de gente que não era necessariamente alguém que estava nessa carreira política. Então, há uma mudança. Olha que bacana. A pergunta do Rodrigo, lá do Caiçara, é também uma pergunta a favor do candidato agredido. Na hora que ele diz que, aliás, ele coloca em letras capitais, assim, que é o único candidato que até agora já colocou o seu ministério quase todo pronto. Eu acho que essa também é uma vantagem eleitoral do Bolsonaro, né? O fato de ele ter um time claramente de ministros e pessoas que não são exatamente políticos, né? A maior parte deles. Eu tenho o Paulo Guedes, da economia, o astronauta para ciência e tecnologia. Isso também quebra um pouco com essa visão de que as pessoas realmente, na conjuntura atual, não querem mais do mesmo, né? E a gente viveu, né, pelo menos desde o Plano Real, dos governos do Fernando Henrique, um pouco do mais do mesmo, não, né? Ou seja, governos de centro-esquerda ou de esquerda, como foi o caso, principalmente, dos últimos mandatos do Lula e da Dilma. Então, eu acho que isso, né, o conjunto dessa imagem que passa é que apela para muitos eleitores que não se vinham mais sendo representados. Ô, Rodrigo, de forma alguma, você só engrandeceu o programa, cara, de coração, uma alegria ter a sua participação. De forma alguma, manda pergunta para cá, semana que vem outro tema de debate, manda para cá, participe com a gente. O Léo, lá de Santa Luzia, o Léo Apolinário, como fica esse ataque? É algo muito grave, que fere a democracia, em tempos de fake news. Eu vou aproveitar, Léo, um pouquinho da sua pergunta e fazer uma mistura. A fake news, extensivamente, continuamente, ela também é um marco que fere a democracia? Claro que nunca tão grave quanto você ferir de forma literal alguém? Olha, o ataque ao ser humano é sempre mais grave. Mas em termos de democracia é tão grave quanto fake news. Por quê? Porque você está induzindo o leitor e o eleitor, que é um leitor, a erro. Né? Então você fere a democracia, sim. Toda vez que você está induzindo um eleitor a erro, a equívoco, com mensagens falsas, com
denúncias, você está trazendo um mal à democracia. Você está trazendo uma dúvida ou colocando a reputação de determinadas pessoas em jogo que não condiz com a realidade. Agora, Badi, eu perguntei para o Lucas no segundo bloco, brilhante colocação que o Lucas fez. Na Inglaterra, eu fiz isso no último programa, estou repetindo aqui para o telespectador para que os convidados entendam. Na Inglaterra, o sujeito vai na banca de jornal e ele compra um exemplar do The Guardian, por exemplo, um jornal mais progressista, de clara leitura de esquerda. Diferente do Sunday Times, que é o jornal que a rainha lê no banheiro, algo conservador, né? Quando o sujeito assiste, por exemplo, a Fox News nos Estados Unidos, ou ele pega um exemplar do The New York Times, ou seja, o sujeito sabe que tipo de leitura que aqueles veículos vão passar. A nossa democracia é ainda muito jovem. A internet, nessa eleição de 18 agora, amplamente disseminada, uma campanha curta. O brasileiro sabe aonde busca as fontes de informação. Só fazer uma colocação. Nós temos um problema mais sério. Você deu um exemplo dos Estados Unidos, deu um exemplo na Inglaterra. Olha a cultura do povo, tá certo? O Brasil, nós temos um índice de analfabetos grandes e de alfabetizados, que na realidade são alfabetizados, que eles chamam de funcionais, que realmente não têm uma leitura. Então, o que eles leem? A manchete. Eles não leem o texto. Eles não procuram saber se aquela informação é correta ou não. Então, fake news para nós brasileiros, para a população, é muito pior do que um fake news que pudesse ter na Inglaterra, onde você vai apurar. Mas e o fake news produzido ou pela Globo News, ou pela revista Piauí, ou pela Folha de São Paulo? Eu acho que Eu acho que no debate de fake news há uma certa supervalorização do peso, me permitindo discordar um pouco de ti, porque, na verdade, as pessoas utilizam a fake news para já confirmar pontos de vista que elas já tinham. A pessoa já pensava daquela forma e ela utiliza aquilo dali para vencer algum debate na internet, para provocar um amigo, para talvez divulgar a sua imagem. Eu acho que a fake news, de certa forma, ela sempre existiu. A política é um jogo sujo, muitas vezes, né? Os candidatos mentem, manipulam dados. O que tem de novo é que isso agora, digamos, se democratizou. Antes era só os mecanismos de imprensa oficial, as grandes organizações que tinham meios de divulgar informações falsas, e agora isso se pulverizou para uma massa de pessoas anônimas. É interessante um dado que eu estava lendo recentemente sobre esse atentado, de uma pesquisa que saiu, sobre as divulgações no tweet foram colhidas 17 milhões, 1,7 milhão de tweets, de retweets, logo depois que aconteceu o atentado, e 40% deles eram relativos a pessoas que eram completamente descrentes de que aquilo realmente era um atentado. Ou seja, havia uma proliferação muito grande de pessoas falando assim, não, isso é mentira, essa faca não está suja, não aconteceu, e etc, etc, etc. Estava propagando esse tipo de informação. Então, é um índice muito alto. A produção apurou, inclusive, uma imagem, logo depois do fato, se não me engano, do Flávio ou do Eduardo, os filhos do Bolsonaro, que disseram, né? Olha, a gente coisa não simples, sabe, uma coisa simples. Ele deu um tweet e falou assim, ele está bem, foi só uma coisa superficial. Hoje a gente sabe da gravidade do fato. Mas isso foi um atentado que poderia ser provado fake news logo após. A produção vai colocar aqui agora essa imagem desse tweet aí agora. Exatamente esse. Infelizmente foi mais grave do que esperava, mas logo a de baixo, né? Sofreu um atentado agora, está tudo bem, foi apenas superficial, né? Então ele corrige em um determinado espaço de tempo para poder dizer que não. Num primeiro momento, aquele primeiro tweet é o que o professor Alisson havia falado. Não, intensifiquem as orações. Depois a gente vê uma massiva, né, divulgação desse processo. Inclusive os próprios candidatos mudando o discurso, o Alckmin, inclusive, mudou o discurso dele para não ficar atacando mais, ou seja, vão dar um tempo, vão ter que mudar a estratégia. O Alckmin era o que mais estava apertando, estava tudo pronto para continuar metralhando ali. Ele teve que... O que o professor Lucas até discordou de mim, e com uma certa razão, eu até entendo o posicionamento dele, não concordo totalmente, mas porque essa mensagem panfletária, quando é uma mensagem de fácil averiguação, igual um atentado, quer dizer, essa é de fácil. Amanhã você vai saber se o cara está no hospital, se ele vai fazer uma cirurgia, tem boletim médico. Né? Agora, outras mensagens, não, você não tem como apurar. Né? Antigamente, efetivamente, isso acontecia apenas
na campanha eleitoral pelos próprios candidatos. Nós usávamos uma terminologia que era estelionato eleitoral, ou seja, era o candidato fazer uma promessa que sabidamente não poderia cumprir, né, com o fim de induzir o eleitor a erro. Hoje, isso está disseminado, e aí eu concordo com o professor Lucas, que hoje não passou a ser só do candidato, mas passou a ser das demais pessoas, mesmo que seja para confirmar. Mas hoje nós temos uma rede social que todo mundo tem acesso e tem pessoas que não leem a entrevista, não procuram saber se aquilo é verdadeiro, né? E aí eu não falo, obviamente, do atentado, porque esse é de fácil comprovação. Mas eu falo de determinados casos que a pessoa pode alegar um falso contra o indivíduo, que é difícil apurar. O fake news, por exemplo, quando você tem mecanismos que você consegue verificar muito facilmente se aquele site realmente é de uma empresa séria, etc., determinados títulos, etc. Agora, o problema é quando o professor fala, quando, por exemplo, você diz assim, o candidato X é contra animais, por exemplo. Aí, se você é a favor dos animais, automaticamente você vota contra. Automaticamente você compartilha. Exatamente. Porque a frase já diz que ele é contra, então você não quer saber se aquilo é verdade. Por você nenhum motivo. reforça a sua ideologia. Sabe o que foi interessante que a gente conduziu em um programa há 3 semanas atrás sobre fake news? Primeiro, bloquear a fake news se parece mais com a censura. Então, bloquear isso, não. Você tem que fomentar a crítica das pessoas, claro. Mas, ao mesmo tempo, é interessante pensar assim. Às vezes o sujeito, ele até tem uma postura homofóbica, mas ele tem dificuldade em assumir isso. Hoje em dia, num grupo de família, por exemplo, assim, você escreve que você é homofóbico, ninguém assume uma posição dessa. Mas ele se utiliza de um comentário de alguém, em especial uma fake news, para poder colocar ali e dizer assim, não fui eu que disse, mas esse pensamento está sendo veiculado. É só de vincular aquilo. Eu vou voltar exatamente nessa discussão daqui a pouquinho. Tem muita participação do telespectador, inclusive de fora de Minas. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.